Olá, meus queridos, boa noite a todos. Novamente, mais um canal do Marcos Pazini, outra informação histórica muito interessante que eu gostaria de passar para os senhores e para as senhoras, né, para a gente de todas as idades. Era uma coisa que me fascinou muito, tá, na minha vivência, nas minhas experiências, nas minhas observações. Eu vou falar um pouquinho do cristianismo, né? Movimento cristão. Eu sou assim, eu sou místico, eu sou aberto a todas as vertentes religiosas. Lógico que a cristã foi muito marcante, né? Ela é predominantemente ocidental, né? Parte dela está lá no Oriente, do Oriente Médio para cá, oriental, não extremamente oriental, mas do Oriente, né? Uns fatos interessantes que eu queria colocar sobre como foi criada a Bíblia, como ela foi escrita, como ela foi organizada historicamente, como ela foi elaborada, né? A gente sabe que o Império Romano era o maior perseguidor do cristianismo, né? Até mesmo o judaísmo também, por um certo lado, né? Judeus que se tornaram cristãos eram contra os judeus que eram judeus, ou judeus ortodoxos, ou judeus menos ortodoxos, ou judeus mediamente judeus, né? Nem extremamente ortodoxos, nem menos ortodoxos, né? Ainda tinha a coluna do meio, né? Esquerda, direita e centro. Mas vamos lá, tá divertido hoje, né? Tá muito divertido. Uma coisa sensacional que me fascinou, assistindo e vendo, me informando via vídeo, via leitura, que me fascinou como que foi montada toda a história do nascimento de Jesus, a época que Jesus nasceu, etc. e tal. O Império Romano de Constantino, né? Quando Constantino disse que se iluminou, e daí nasceu a Igreja Católica Apostólica Romana. Houve também divergência da Igreja de Constantinopla com a de Roma. Houve, né, historicamente, eram todos romanos, mas ficou dois impérios romanos, né, Constantinopla, que era o seu nome, né, foi o imperador de Roma e foi o fundador da Igreja Católica Apostólica Romana. Depois houve dissidência, né, divergência da Igreja Cristã Ortodoxa em relação à Igreja Apostólica Romana, né? Então tem isso. Há também a dos coptas, que foi criado 30 anos após a morte de Cristo pelo discípulo Marcos. A Igreja Copta, cuja origem copta é a linguagem egípcia, né? Porque o Marcos foi para... Eu também sou Marcos, meu xará, né? Um dos discípulos de Jesus, historicamente, Jesus Cristo. Então, o que eu havia de extraordinário, né, foram relatos astronômicos, arqueológicos, por cientistas, pessoas sérias, que pesquisaram. Eu também comecei a ler, não entro muito no mérito, mas acho muito interessante a astronomia, né? A astrologia é muito simbólica. Constelação tal, parará, touro com virgem vai dar certo, aquário com capricórnio, com vergem ou divergem, essas coisas de astrologia. Então a minha vertente é mais para astronomia, né? Eu não levo muita fé nisso, porque o planeta ou da distância, da constelação tal, jamais vai interferir na minha vida. Quem interfere na vida é você mesmo, porque você tem um livre-arbítrio, o destino não está pré-estabelecido, né? Você vai ficar rico, você vai ficar pobre, você vai ficar legal, você vai ficar miserável. Não se pré-estabelece. Não vamos entrar nessas ideias que às vezes implementam nas cabeças. Quando me coloco como místico, eu não coloco como místico de mandinga. Oba, oba, sou xamã, parará. Respeito todas, né? Mas confunde-se muito misticismo com misticismo mitológico. O misticismo, você primeiro tem que ser cético, tem que ser estudioso, tem que entender as leis e os fenômenos naturais e aqueles que transcendem os naturais, com muita responsabilidade, coerência e bom senso, muita observação, né, muito estudo. São muitos anos de estudo. Isso eu fiz para mim mesmo, isso é pessoal, tá? Não estou querendo, né, eu me considero agnóstico, místico, né? Sem muitas fantasias, porque o que tem de charlatão, né, tanto no religioso quanto
místico, né? Ou como eu sou de uma filosofia mais aberta. Eu posso dizer que também não seja místico, mas na verdade sou místico. Eu tenho a minha filosofia própria em aceitação de Deus, ou da inteligência cósmica, ou do arquiteto do universo, sobre alquimia, sobre vários assuntos, mas com muita responsabilidade e muita coerência e muito equilíbrio e muita observação. Mas a gente, por um lado, a gente tem que ter o nosso ceticismo, o não acreditar para poder acreditar, quase como Tomé, né? E entender melhor, né? O Herodes, pai do outro Herodes Antípias, ele morreu antes, um pouquinho antes do século I ou no século I. Eu vou buscar essa informação mais precisa. Eu estou usando aqui memórias de vários assuntos que eu tenho, né, aqui. Então, houve um fenômeno astronômico, realmente houve alinhamento dos planetas, que coincidiu com a passagem de um cometa. Esse cometa veio vindo lentamente, estava distante e próximo. Era próximo para que o olho nu pudesse vê-lo. E o alinhamento dos planetas se convergiram. Isso, esses astrônomos, isso eu usei o raciocínio lógico para entender toda aquela fenomenologia. Os 3 reis magos, as pessoas foram seguindo o cometa. Sim, tem um fundo de verdade, pode ter um fundo também de história, de mito, né? De mitologia. Mas, levando pelo raciocínio lógico, né, houve sim, esse fenômeno às vezes acontece como eclipse, não tem? Às vezes o eclipse do Sol, o eclipse da Lua, isso tem um momento certo, o universo está em movimento, né? Está em movimento, sempre circular, né? Ou elíptico. Né? A galáxia é redonda, o sistema solar é redondo, oval, né? Então, quer dizer, o fenômeno do alinhamento se coincidiu com a passagem do cometa, onde ele já pegou o rumo sumindo, né? Ou pelos planetas que se alinharam, ele pegou e gerou uma grande luz em cima, naquele momento, do local, para você ver como é impressionante a coisa, né? Isso foi no século VI antes do século I. 6 séculos antes entre 6 ao século I ocorreu esse fenômeno. Não precisamente tem uma data específica, uma época específica, mas ocorreu esse fenômeno. Tá? Por isso que eu falei astronômico, arqueológico, porque eu vi um assunto bem exaustivo, bem, como se diz, enfático dessa natureza. E outra, Jesus não nasceu em dezembro, ele nasceu em maio. Então, no concílio de Nicéia, o primeiro concílio juntando um monte de seitas cristãs, 3 séculos, 300 anos depois do ano 1, depois de Cristo, né? Então, Cristo não nasceu no ano 1. Supõe-se que ele morreu não com os 33 anos, e sim com 36 ou 40 anos. Então, por isso que eu estou dizendo do século VI ao século I, anterior ao século I, porque o Herodes morreu no século I, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Né? Não, antes. E o outro Herodes já era príncipe, havia regência, para que ele pudesse assumir. Então a perseguição em Belém ou em Nazaré, que também há divergências históricas, onde Jesus nasceu, há 2 vertentes. Ele não poderia ter perseguido o Messias, o rei, né? Porque o cara ficou apavorado, o cara vai ficar no meu lugar, o cara matou um monte de criancinhas, o cara foi cruel para tentar se preservar lá, ele não queria perder a posição dele, a moral dele, a gestão dele, né? Todo mundo tem um pouquinho de ganância e ambição, todos nós nascemos com esse pecado, é um dos pecados originais que temos em nós, e nós devemos tomar cuidado com isso, o não ser sensato, o não ser sincero. É muito triste pessoas não sinceras. Aqui no Brasil a gente tem um monte. Em Brasília, então, tem uma penca. Né? Tanto privado como público. Então, quer dizer, o que me fascinou foi isso. O fator astronômico, que foi antes do século I, de 6 séculos, 6 anos antes do século I, de 6 a 3 séculos antes do ano 1, e o falecimento do Herodes, que perseguiu as crianças, que não foi, então, a partir do século I, foi anterior, bem anterior. Então, o fenômeno coincide com a época da morte do primeiro Herodes. Então, como no concílio de Nicéia, Constantino era do Império Romano, o povo era politeísta, então eles eram pagãos,
Então eles usaram muitas terminologias pagãs para poder definir. Aquele concílio foi para pegar, não, isso aqui é apócrifo, isso aqui não serve, isso é agnóstico. Então, coisas que podiam mexer com a consciência humana, com os conceitos humanos daquela época, daquela cultura, do fazer, do acontecer, o que é coerente, o que não é coerente, o que de repente pode destruir. Então, quer dizer, toda a igreja, até a própria que o Cristo combateu, os fariseus, ele mesmo sempre dizia: não existe alguém entre você e Deus. Deus está dentro de você e está à sua volta. Ele não está só em templos, mas ele também não está se desfazendo dos templos. Nos templos você pode, a casa de Deus. Tanto que ele destruiu aquela feira toda, fez aquela algazarra toda. Fez: a casa do meu pai não é comércio. E depois, dá de César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. O que é de Deus é imaterial, o que é de César é material. Então, muita gente ainda não assimilou isso, porque aquilo é de lá para cá, né? Do Novo Testamento para cá. Então, a elaboração do nascimento dele foi pagão, foi místico, né? Místico, eu vou dizer místico no tempo pagão, de muita mandinga, de épocas, né? De cronologia, de certos raciocínios lógicos, físicos, coerência, aquela coisa toda. Então, foi decidido que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, porque muitos sábios, muitos caras que fizeram milagres, seja pagão ou não pagão, antipagão, ou pós-pagão, ou pré-pagão, pagão. Então houve assim algumas coisas assim extra, não natural, então sobrenatural, né? Sobrenatural, o que não é natural, que não pertence à dimensão, à compreensão, ao mundo físico, ao que é tangível, o que não é tangível, aquilo que cai à física, à lógica, né? Então houve muitos fenômenos pagãos, alguns sectários, alguns religiosos, de religiões diferentes, politeístas, né? Que haviam certas coisas que ocorriam normalmente sempre em dezembro, então por isso foi decidido no Concílio de Nicéia o nascimento de Jesus Cristo em 25 de dezembro. Essa escolha foi feita no Concílio de Nicéia. Depois teve o Concílio de Constantinopla, né? Depois, mais tarde, vem a Reforma, né? O Lutero contra ideias assim da igreja de impor, de dominar a mente humana. Lógico, a mente humana trabalhava igual escrava. Até na Revolução Industrial, a melhor pessoa não ser inteligente, como aqui no Brasil é até hoje, né? A pessoa tem menos conhecimento, mais sacanagem, mais farra, mais putaria, né? Mais ganâncias, né? A festa tal, esquece da vida, esquece que as pessoas passam fome, esquece que o ser humano precisa ser integrado. Aí vem aquela barbaridade que eu falei no vídeo anterior de cotação de pessoas racistas, que é o preto contra branco. Porque o branco foi contra o preto. Então esse faz a mesma babaquice para ser igual ao branco que foi opressor. Então esse também está sendo opressor. Porque as pessoas nas favelas brancas, né, pobres, brancos, não passam, eles são brancos, então eles não são negros nem pardos, então eles ficam excluídos. Então, quer dizer, acabou o negócio de ser pobre. Então botaram raça, etnia, né? Então são pessoas paranoicas e com síndrome de inferioridade, Então a história que me fascinou muito em relação a Jesus Cristo foi isso. O fenômeno astronômico, eu digo arqueológico, porque foi estudar todo o ciclo, todo o movimento, por pessoas muito sérias, por doutores, então vários, esses que foram mais exaustivos, mais enfáticos, e outros que eram de outras vertentes, que chegaram ao mesmo cálculo de um fenômeno de alinhamento de planetas que formou uma certa luminosidade, que coincidiu com a passagem de um cometa, e que quando esse cometa transpassa esse alinhamento, lógico, gerou uma luz em cima do local onde o avatar, onde o Filho de Deus, onde o enviado, que nós conhecemos, o Jesus Cristo, nasceu, né? Esses sábios, dados como os reis magos, né? Mago é cara proficiente, mestre, aquele que entende, aquele que observa, aquele que calcula, aquele que faz experimento, é o alquimista, é o sábio que é religioso, ao mesmo tempo ele é materialista, então ele faz a fusão da ciência com aquilo que não compreende, igual Copérnico, Galileu Galilei, Giordano Bruno, falando sobre o sistema que não é o Sol que gira em torno da Terra,
e ao contrário, né? Aí depois, jogando um monte de espaçonave lá, descobriram que satélites, foguetes, descobriram como é composto o sistema solar, tempo, hora, né? E Copérnico enfiou o saco na viola, não foi para a fogueira. Já Galileu e Giordano Bruno insistiram, ficaram pé firme e foram queimados, né, por pessoas ignorantes, né? Eles têm a mesma tendência, esse pessoal de cotas, né, e do pessoal de gênero. Eles não são muito diferentes, não. Só a época que é mais moderna ou menos moderna, né? E foi isso que eu queria colocar, né? Todo esse contexto. Então, observem, leem e se informem melhor. O Jesus Cristo não morreu exatamente com 30 ou 33 anos, não nasceu exatamente em dezembro, né? Aprendi isso numa fraternidade minha, que eu tô inativo, mas eu tenho uma apreciação enorme por ela, e não é só pelas informações dela, por informações outras além dela, que são de coisas diferentes, mas que se convergem e chegam ao mesmo cálculo, ao mesmo valor. E até a arqueologia, seja a arqueologia romântica ou seja a arqueologia não romântica, né? A mais cética, mais científica, mais direcionada a propósitos e princípios. Então fica aqui, passei isso daí. E haverá informações melhores, né? Eu tenho, minhas informações são variadas, né? Históricas, religiosas históricas, né? E elas vão ficar melhores. Eu só peço para que vocês me ajudem, eu não estou com uma situação muito fácil e preciso de ajuda de vocês, tá bom? Quanto mais gente puder me ajudar, né, para que eu possa fazer trabalho melhor, vou fazer até uma apresentação melhor, tá bom? Beijos do Marcos Pazini, um bom domingo para todos, ainda Dia dos Pais, dia 11. Tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas. Espero que tenha sido útil essa informação.